Georg Friedrich Hegel nasceu em 1770, em Stuttgart, na Alemanha, e viveu até 1831. Hegel formou-se em teologia pela Universidade de Tübingen e chegou a se tornar professor e reitor da Universidade de Berlim. As principais obras de Hegel foram Fenomenologia do Espírito, Ciência da Lógica, Filosofia da História e Princípios da Filosofia do Direito. Muitos filósofos anteriores a Hegel dedicaram-se em buscar uma verdade eterna e imutável sobre o mundo, ou seja, uma verdade sobre a natureza e os seres. Entretanto, Hegel dizia que não existia essa verdade imutável. Todo o conhecimento que temos sobre a realidade se transforma durante o tempo. Por exemplo, por muito tempo, a humanidade acreditou que a Terra seria o centro do universo e que todos os astros estariam girando ao seu redor. Entretanto, com os avanços da ciência e da astronomia, comprovou-se que o Sol era o centro do sistema solar e que a Terra e os demais astros giravam em torno dele. Outro exemplo é a questão do divórcio, que durante muito tempo não era legalizado, já que o casamento era visto como indissolúvel. Entretanto, nos dias atuais, o divórcio já se tornou uma prática comum. Portanto, podemos perceber que as verdades sobre o mundo vão se alterando. Aquilo que é certo ou errado em uma determinada época pode não ser mais em outra. Isso acontece porque a mentalidade da sociedade está sempre se transformando ao longo do tempo. E segundo Hegel, a mentalidade é a própria realidade. Isso significa que se a mentalidade for alterada, a realidade também será. Um ponto importante sobre essa mentalidade é que Hegel vai chamá-la de espírito, e cada época teria um espírito próprio, o qual Hegel denomina Zeitgeist, ou espírito do tempo. Segundo Hegel, a transformação da mentalidade ou do espírito ocorre por meio da dialética, que basicamente é a contradição ou confronto de ideias. Então, é por meio do confronto de ideias que o conhecimento a respeito do mundo vai se alterando, e à medida que o conhecimento se altera, o processo histórico vai sendo elaborado. Segundo Hegel, esse conhecimento está sempre se modificando para melhor, ou seja, se expandindo e se aprimorando. A dialética é constituída por 3 elementos. O primeiro é a tese, que é uma ideia, uma afirmação sobre um tema. O segundo é a antítese, que é um pensamento diferente da tese, uma ideia contrária. O terceiro é a síntese, que é a formação de uma nova ideia a partir da tese e da antítese, pegando somente aquilo que há de melhor em cada uma. Quando a síntese é formada, ela vira uma tese, e todo o processo dialético se repete. Por exemplo, um estado de tirania gera demanda por liberdade, já que a população é oprimida e não tem livre-arbítrio. Mas se for alcançada a liberdade total, teremos uma anarquia, onde será negado todo tipo de hierarquia e dominação. Para chegarmos a uma conclusão viável entre a tirania e a liberdade, podemos estabelecer a lei como síntese. Ou seja, as pessoas terão liberdade, mas uma liberdade parcial, pois terão que seguir leis para que a liberdade de um indivíduo não interfira na de outro. Um outro exemplo que demonstra bem o processo dialético e como a verdade se altera em cada época é a questão da escravidão no Brasil, onde o negro era tido como um ser inferior e, por isso, poderia ser escravizado. Naquele período, a escravidão era aceita e justificável, mas surgiram ideias opostas, a dos abolicionistas, pedindo tratamento igual para brancos e negros. Esse confronto de ideias fez mudar o pensamento da sociedade para melhor, tornando hoje a escravidão algo inaceitável e repugnante. Podemos concluir que a verdade não é eterna e única, mas acompanha o desenvolvimento da história, atendendo às exigências de cada época. Com isso, Hegel não quis dizer que cada pessoa tem a sua verdade particular, mas sim que a verdade que serve para todos em um determinado momento se transforma coletivamente, e essa verdade é sempre uma verdade melhor, mais desenvolvida que a anterior. Outro ponto importante da filosofia de Hegel é o idealismo. Como já foi mencionado, para Hegel, a mentalidade ou o espírito é a própria realidade, pois é a nossa consciência que dá significado para tudo. Nada que está ao nosso redor tem valor por si só, e isso é o idealismo, é a percepção de que a realidade é constituída pelas nossas ideias. Por exemplo, você sabe que uma cadeira é feita para se sentar, mas a finalidade da cadeira poderia ser alterada com o passar dos anos. Por exemplo, tornando-se um objeto apenas decorativo ou com a finalidade de colocar outros objetos em cima.
Outro exemplo é uma cruz. Uma cruz nos remete ao cristianismo, mas uma sociedade que desconhece o cristianismo poderia ver uma cruz como um símbolo qualquer, ou até mesmo com outro significado. Portanto, se o que determina a realidade é a nossa consciência, os nossos pensamentos são a própria realidade. Por isso, Hegel concluiu que tudo o que é real é racional, e tudo o que é racional é real. Tudo o que acontece na história é racional, pois a concepção de verdade de cada momento histórico é adequada ao seu contexto, uma vez que essa verdade está de acordo com os valores, os preceitos, as ideias e vivências próprias de sua época. Então, os conflitos políticos, sociais, econômicos, as guerras, as misérias, as catástrofes, tudo isso ocorreu e ocorre de forma racional. Nada é aleatório na história. A filosofia de Hegel acabou influenciando outros filósofos, por exemplo, Karl Marx. Entretanto, Marx discordava de Hegel na questão do idealismo. Enquanto Hegel acreditava que a consciência definia o sentido das coisas, Marx acreditava no materialismo, ou seja, as relações de trabalho e as condições materiais é que definiam a consciência humana. Retornando para o conceito de espírito, que é a mentalidade ou consciência que as pessoas têm a respeito do mundo, Hegel vai nos dizer que ele se desenvolve em 3 fases. A primeira fase é o espírito subjetivo, é a consciência que temos de si mesmos. É a nossa consciência individual e a percepção de que existimos. Por exemplo, quando nascemos e começamos a nos descobrir, percebendo que temos braços, pernas, escutamos, vemos, etc. A segunda fase é o espírito objetivo, é a consciência de que vivemos em sociedade. É quando tomamos consciência que somos seres sociais e que estamos inseridos em uma coletividade. A terceira fase é o espírito absoluto, é a consciência de que existe algo maior que a soma de todos os indivíduos. É quando percebemos que a nossa existência depende da cooperação mútua entre os indivíduos, que precisamos nos relacionar de forma saudável uns com os outros, apesar das nossas contradições. Podemos dizer também que é quando o espírito torna-se consciente de si mesmo dentro da história. Segundo Hegel, o espírito absoluto é o Estado. O Estado reúne diversos interesses presentes na sociedade, mas que caminham juntos a um mesmo objetivo, prevalecendo o interesse coletivo. Para Hegel, o Estado é a coisa mais racional que existe no mundo, pois é o ápice da consciência humana em termos de construção social, sendo a forma mais elevada de agrupamento humano.